Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Que bom é podermos hoje estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. E é sempre bom poder ouvir a palavra do Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade. E como é bom poder ver você aqui essa noite, dando o seu melhor para Deus, dizendo o quanto Ele é grande, o quanto Ele é lindo, o quanto já sentiram a sua presença nesta noite. Diga glória a Deus, aleluia. Queridos, sem perca de tempo, abra a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler hoje dois textos da palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15, e logo após Isaías, capítulo 55. Enquanto você procura, eu quero agradecer ao meu pastor, Felipe. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. Confesso, irmãos, que sempre que eu subo essa tribuna aqui, é um desafio muito grande para ministrar a palavra do Senhor. E é uma honra para nós poder nos deixar ser instrumento de Deus nesse momento, em o nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. Quantos encontraram, irmãos? Diga glória a Deus. Está escrito assim: então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Viu, porém, que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Abra sua Bíblia agora em Isaías 55, versículo 8. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Queridos irmãos, a história de Davi é uma história muito bonita, muito linda. E desde a EBF nós ouvimos falar da história de Davi. Nós entendemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e isso nós não temos dúvida. Davi foi chamado por Deus ainda muito cedo, e Deus o confiou muitas responsabilidades, Deus o levantou. Nós conhecemos e entendemos muito bem a história. Davi foi um guerreiro que era muito perito nas armas, na guerra, em estratégias de guerra, a ponto de Davi ser um homem que entrava numa batalha e conseguia ter vitórias. Davi, ele era alguém que entendia perfeitamente qual era a vontade do Senhor para a sua vida. Só que chega no capítulo 12 de 2 Samuel, eu confesso aos irmãos que é um capítulo que me trouxe uma certa decepção por Davi. Eu estava meditando nesse texto com a minha esposa Mairi, e disse para ela que o que Davi fez no capítulo 11, no capítulo 12, é muito complicado, porque ele acabou tomando a mulher de Urias, um dos seus servos, e tomando a mulher de Urias, ele percebeu que ela era muito bonita. A Bíblia diz então que Davi, ele se deita com Batseba, e depois de se deitar com Batseba, a Bíblia chega a dizer que Batseba, ela engravida, e quando ela engravida, Davi fica sabendo do que havia acontecido,
Então Davi tentou consertar esse erro chamando Urias e disse: obreiro, você veio de uma viagem, vai lá se deitar com a sua mulher, vou te dar um pouco de sossego, vai, saia um pouquinho aí de onde você está e vai com a sua mulher. Davi estava tentando de certa forma encobrir esse erro, mas a Bíblia chega a dizer que Urias, ele era um homem fiel, e me admira o posicionamento de Urias, porque ele não fez isso. Davi percebe que Urias, ele não vai até a sua casa, até a sua mulher, e Urias chega a dizer para Davi: como é que eu posso deixar o meu senhor Joabe e os seus servos que estão aí na parte de fora? Como eu posso deixar o meu posto? Urias, ele mostra para Davi como Davi, na verdade, deveria agir nessa situação. Só que a Bíblia diz que mesmo assim Davi não entende os sinais. Davi estava aprendendo com Urias, mesmo Urias sem saber o que estava acontecendo por detrás dos bastidores. Mas a Bíblia chega a dizer que Davi então continuou, chamou Urias, embebedou Urias. E quando ele fez isso, ele dá uma carta para Urias entregar para Joabe. E quando ele faz isso, a Bíblia chega a dizer, meus amados, que o que estava escrito nessa carta era que era para Joabe colocar Urias na frente da guerra. Era para colocar Urias numa situação onde ele não teria como fugir dessa situação. A intenção de Davi era clara, era de que Urias viesse a morrer na guerra. Então Urias, entenda, ele carrega a própria carta. Entenda isso aqui, irmãos. Se você vai entender onde eu quero chegar nessa mensagem, Urias, ele acaba carregando a sua própria carta de sentença de morte e dá para Joabe. Joabe então, ele lê a carta e percebe que Urias tinha que morrer. E agora a Bíblia diz que Urias é colocado na frente da guerra. Urias morre. E a Bíblia diz então que Davi, logo após que passou o luto, acaba tomando posse de Batseba. E quando ele toma posse, ele acha que está tudo certo, mas a Bíblia chega a dizer no finalzinho: mas isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus então envia um profeta à casa de Davi, ao palácio onde Davi estava. E o profeta Natã diz a si mesmo: olá, Davi, aí, tudo certo? Davi, tudo tranquilo, sabe como é que é? E o Natã disse: eu preciso te contar uma coisa. Havia na cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitos gados, tinha muitos bois, tinha muita coisa. Porém o pobre, ele não tinha nada a não ser uma cordeirinha. E o rico Davi, ele acabou querendo dar uma espécie de banquete ou algo para um determinado viajante. Em vez de dar das suas ovelhas, ele pegou a cordeirinha do pobre. Davi se indigna, eu imagino levantando a espada, e Davi diz: esse homem tem que morrer. Mas quando Davi faz isso, a Bíblia diz então que Natã olha para Davi e diz: pois é, Davi, esse homem é você. Davi então cai em si e lembra do que havia feito. Então Deus o repreende. E quando Deus o repreende, Deus ele dá a sentença para Davi. Mas é interessante, meus irmãos, que além da sentença de que a espada não se afastaria da casa de Davi, uma das sentenças era que a criança que iria nascer de Batseba seria morta. E quando a criança nasce, Davi ele tem um amor por essa criança. Agora entenda a mensagem, que é aqui onde eu queria chegar. Pastor, o senhor está falando dos pecados de Davi? Não, irmão, não em si dos pecados, mas até porque todos nós erramos e falhamos na vida. Mas aqui Davi está diante da criança e a Bíblia diz que ela adoece gravemente. Davi percebe aquela criança indefesa que precisa de um livramento, de cuidado. Então Davi urgentemente abre uma campanha de oração. Davi abre uma campanha de jejum e começa a orar por aquela criança. A Bíblia diz que ele buscou a Deus pela criança. Davi não bebia mais nada. Davi não comia mais nada. Davi não fazia o que habitualmente ele fazia.
Mas agora Davi está isolado, orando, buscando, jejuando. É igual nós quando precisamos de um milagre. É igual você quando o médico diz: não tem mais jeito, os dias estão contados. É igual a muitos que me ouvem aqui. Quando o médico diz, vai morrer, e não tem mais jeito, não há mais o que se fazer. E quando o médico diz isso, nós buscamos mais intensamente a Deus, porque sabemos que ainda que a medicina tudo saia do seu controle, há um Deus que ainda pode mudar o curso da nossa história. E Davi foi buscar a Deus. Davi clamou a Deus. Davi pediu insistentemente a Deus. O seu servo dizia: meu Senhor, toma um pouquinho de água, toma um pouquinho de alimento. E Davi rejeitava. Davi queria buscar a Deus. Davi dizia: eu estou em guerra. Sabe, irmãos, eu olho para essa situação, eu lembro de uma situação que aconteceu conosco. Eu sei que os irmãos já ouviram esse testemunho no congresso, mas é muito grande, é muitos detalhes que nós temos e que não dá para contar tudo num culto. Mas eu lembro no dia que eu entrei ali no Filoiola e disse, levei um notebook para minha mãe e minha irmã com câncer, e eu disse: tome, mãe, eu trouxe um notebook, uma Netflix para a senhora se entreter. Ela disse: leva isso daqui. Eu disse: mãe, a senhora está aqui, está emagrecendo, não está comendo nada, a senhora precisa tirar um pouco a sua atenção disso. Ela disse: Salomão Júnior, leve isso daqui, porque esse lugar não é lugar de entretenimento, esse lugar é lugar de guerra. Eu entendi a mensagem. Fechei o notebook, e em vez de notebooks eu trouxe Bíblia, e trouxe tanta coisa, é óleo ungido, é tanta coisa, porque em momentos assim, a gente clama, irmão, a gente busca, enquanto o médico está dizendo, não tem jeito, e a gente está lá: Senhor, faz, opera, Deus, precisamos de um milagre. Mas é interessante, meus irmãos, que depois que Davi clama insistentemente, a Bíblia diz que a criança morre. E quando a criança morre, os seus servos, ninguém quer contar para Davi o que aconteceu. Diga para o seu irmão, por mais que seja duro, diga a verdade. Eles cochichavam. E Davi lá, pastor Felipe, lá nas cinzas, e ele percebeu. Porque se tinha alguém que estava ligado, meu irmão, é quem está em oração e quem está jejuando. Não tente enganar quem está em propósito de oração, quem está jejuando. É por isso, irmãos, que tem notícia que é complicada na nossa vida, e muitos não entendem. Por que não desesperou? Por que não fez isso? Por que não murmurou? É porque a gente já entra na guerra orando e jejuando, e por mais que venham notícias ruins, nós estamos diante daquele que vive e reina para todo sempre. Mas quando Davi ouve a notícia, a criança morreu. É aqui que eu queria chegar. O tema dessa mensagem é simples: quando Deus diz não. Quando Deus diz não, quem é você, meu irmão? Quando Deus diz não, quem é você, minha irmã? Porque tem momento que a gente ora, e às vezes achamos que fé é Deus fazer tudo aquilo que pedimos, e não é. Fé é você saber que mesmo que Ele diga não, o que Ele está fazendo é o melhor para mim e para a sua vida. Isso é fé. Fé não é Deus simplesmente fazer o milagre que você espera. Fé é você saber que por mais que Deus diga não, o que Ele está fazendo é bom, é perfeito e agradável para mim e para a sua vida. Quem somos nós quando Deus diz não? Tem um filme, eu não gosto de usar
esses exemplos, mas eu vou usar hoje. Tem um filme que é o Todo-Poderoso. Não sei que os irmãos já viram esse filme, irmão? Quem já viu? Levante a mão, irmão. Não é pecado não. Levante a mão. Eu sei que não é verdade esse filme, mas tem um momento que é interessante. Uma frase que me chamou muita atenção. Diz que Jim Kelly, irmão, você quer um exemplo? Não vá depois falar, pastor Salomão, tá usando um exemplo de filme, irmão. Só entenda aqui o que eu quero dizer. Jim Kelly diz que era o Todo-Poderoso. Ele começou a ouvir muitas vozes, e era da oração de todo mundo na terra, né? Face da terra. E ele diz que cria um e-mail dizendo, um aplicativo, um e-mail dizendo: eu quero receber todas as orações via e-mail. E as orações chegavam lá para ele. E é interessante que tem um momento que ele digitou dizendo: eu digo sim para todas as orações. E apertou enter. Pá! O que aconteceu? A terra entrou em um caos. E quando a terra entra no caos, diz que ele vai até Deus e diz: o que é que eu fiz? E Deus diz: obreiro, é o seguinte, você errou. Eu disse sim, é o que todo mundo quer ouvir. E diz que Deus dizia para ele: desde quando o homem sabe o que realmente quer? Pastor, eu não entendi, eu vou te explicar agora. Se Deus dissesse sim para todas as orações, irmão, você talvez estaria vivendo um caos essa noite. Tem orações que Deus precisa dizer não, para que você entenda que embora o não seja hoje, mas amanhã você vai entender o porquê que Deus disse não ali. É porque Deus está dizendo: eu quero te amadurecer para coisa maior. Você não entende, você não compreende. Deus é o único que enxerga o final estando no início. Por que tu ainda queres indagar com Todo-Poderoso? Deixa Ele tomar conta da sua história. Achamos que podemos barganhar com Deus. Achamos que podemos dizer: tu tens que fazer assim, meu irmão. Quantos anos você tem, meu irmão? Eu não sei se tem alguém aqui com 100 anos de idade, com 120 anos de idade, eu não sei. Mas o nosso Deus de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Ele sabe agir, sabe trabalhar. Ele sabe o que faz, sabe como fazer. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Diga para os irmãos: fica tranquilo que tudo que está acontecendo é permissão do Senhor na tua história. Mas quem somos nós? É aqui que eu queria chegar, irmão. Porque nessa pandemia muita gente está recebendo o não de Deus. Nesses momentos muita gente está recebendo o não de Deus. E eu vim aqui pregar, irmão, para você que talvez recebeu um não de Deus. Eu sei o que é receber um não de Deus, irmão. É duro. E quando ele sabe que a criança morre, pastor, o que eu tenho que fazer? Se Deus disser não, vou desviar, pastor. Porque tem gente, eu já vi uma irmã, eu era pastor numa igreja, e a irmã uma vez disse assim para mim: pastor, eu coloquei Deus na parede. Irmã, você colocou uma mosca, porque Deus ninguém coloca na parede não, minha irmã. E eu disse: se Ele não me der, eu vou desviar. Se Ele não fizer, eu vou largar a cruz. Se Ele não curar fulano de tal, eu vou desistir de tudo. E quem somos nós, irmãos? Irmãos, eu fico imaginando a vida de Jó, meu irmão. Nós, cristãos, assembleanos, nós estudamos a vida de Jó e sabemos o que acontece na área material e na parte espiritual, pastor Enoque. Nós sabemos porque a Bíblia revela. Mas e Jó? 10 caixões num só dia. Os amigos dizendo: está em pecado, Jó. E tanta gente dizendo: Jó, confessa o teu pecado, a tua empresa está na falência e tu estás passando por isso. Imagina só você na carne de Jó, irmão. Como é que esse homem consegue louvar a Deus no meio da prova, meu irmão? Se tem alguém aqui que tem 10 filhos, 5 filhos, se você perder um já faz falta. Imagine o 10 numa só vez.
Mas o que Jó expressa simplesmente é o reflexo de onde o seu coração está alicerçado. É por isso, irmão, que Jó entendia perfeitamente, conseguia adorar, conseguia louvar, conseguia bendizer. É por isso que Paulo, ele diz para os irmãos em Filipenses, ele sabe que vai morrer. Mas Paulo diz, olha o seguinte, meus irmãos, regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Parece que Paulo está no monte, no mistério. Oh glória, está uma bênção, todo mundo regozija porque está dando tudo certo. Mas não, Paulo estava preso e já ia morrer. E ele fala, eu na verdade estou aqui porque tenho que ensinar vocês, mas na verdade eu, Paulo, eu queria estar com Cristo. Porque o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Quem somos nós nos dons de Deus? Eu olho para Davi. A primeira coisa que Davi fez quando recebeu o dom de Deus, depois de 7 dias buscando, depois de 7 dias em jejum e oração, ele sabe que a criança está morta. A primeira coisa que a Bíblia diz é que Davi se levantou. Coloca para mim lá, Rubens, por favor. 2 Samuel 12, versículo de número 20. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos. 2 Samuel 12, 20. Então, vírgula, Davi se levantou. Sabe o que Davi está ensinando? Se Deus disser não, se levante e aceite a vontade do Senhor. Você consegue aceitar a vontade do Senhor? Você consegue entender o que está em Romanos 12, 2? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você consegue entender que tudo que Deus faz na sua vida é para um propósito maior? Nós não entendemos muitas vezes algumas decisões de Deus, mas é natural porque somos limitados. Mas em Isaías capítulo 55 versículo 8 diz, o Senhor diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Assim como o céu está acima da terra. Eu sempre digo isso, irmão. Uma vez eu fui viajar ali para Sergipe, eu estava com a Marinha, vi o céu, o avião lá em cima, e eu olhei para baixo, eu disse, meu Deus, se esse negócio cai daqui, não sobra nem pedacinho de ninguém não, irmão. Todo mundo morre, está muito alto esse troço aqui. E o Senhor diz, assim como o céu está acima da terra. O que Ele está querendo dizer, fica tranquilo, porque Ele sabe o que está fazendo. Fique em paz, porque já está tudo planejado. Por mais que dou agora, você vai entender que Deus, Ele tem projetos maiores no amanhã. Você não precisa compreender tudo, só precisa dizer, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele também é Deus. Independente de circunstâncias, Ele continua sendo Deus. Tem muito Davi que ainda está caído aqui. Pessoas que me assistem por este canal, por essa televisão, na rádio. Davi que ouviram o não de Deus e não consegue se levantar. Mas Deus está dizendo, se levante, Davi. Aceite a vontade do Senhor na sua vida. É por isso que a resposta de Deus para sua mulher é: aceitamos o bem de Deus com prazer, e o mal, obreira, não queres tu aceitar? Às vezes estamos acostumados apenas de bênção, apenas vitória, apenas porta aberta, e nós precisamos aprender que Deus, Ele pode fechar a porta, que Deus também pode dizer não, mas Ele continua sendo Deus, e nós obedientes à sua vontade. Davi se levantou da terra. Davi aceitou a vontade do Senhor. Davi entendeu o que era a vontade do Senhor. Para de ficar remoendo porquês. Às vezes a gente fica dizendo, não pastor, não é dizer porquê, né? É para quê? Meu irmão, é tudo a mesma coisa.
Você tem que aprender a entender que Deus continua no controle dessa situação na tua vida. A segunda coisa que Davi fez, meus irmãos, sabe o que ele fez? Davi lavou-se. Se Deus disser não, se purifique com a palavra. Oh glória, oh glória. Eu sei que eu estou falando, irmão. Porque às vezes queremos muito milagres e portas abertas e que Deus faça o impossível. Mas quando ele diz não, muitos acabam ficando numa escuridão tremenda. Mas Davi, ele se lavou. Ou seja, quando tudo ficar umbreu, se purifique com a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Na palavra você entende de onde você veio, quem você é. E a tua jornada não termina quando morre, mas continua na glória com o Senhor Jesus. Levante a sua Bíblia bem alta em nome de Jesus, irmão. Mi maior. Oh, glória. Oh, como é lindo ver isso, irmão. Levante bem alto a sua Bíblia. Essa igreja só está de pé porque é guiada pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Essa igreja só está de pé porque mesmo em tempo de calamidade estamos perdendo muitos guerreiros, mas o céu está ganhando e se tornando mais limpo. Pastor, por que vocês ainda estão aqui na igreja sorrindo, se alegrando? Os irmãos cantaram que existe um Deus no céu, que a letra do papel não pode escrever. Como é que vocês adoram? Sabe por quê? Porque através desta palavra ela nos dá esperança. Essa palavra diz que Jesus morreu, ressuscitou, mas a trombeta vai soar. Quem ama essa palavra, diga glória a Deus, aleluia. Eu vou te dar 2 minutos para adorar a Deus. Levante a sua Bíblia e diga obrigado por esta bússola, Jesus. Obrigado pela tua palavra na minha vida. Sem a tua palavra eu estaria perdido. Sem a tua palavra eu não sei o que fazer. Mas através da tua palavra eu posso prosseguir, eu posso caminhar. O céu é o meu lugar. Davi lavou-se. E depois Davi ungiu-se. Espírito Santo. Às vezes a gente está assim, dizendo assim, ó: Espírito Santo, tira, leve para Deus tudo aquilo. Cante. Aleluia. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito, porque a gente não sabe. Que eu necessito. Aí chega essa parte que a gente está tão fraco que a gente diz: me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo. Espírito Santo, vem interceder por mim. Aí olha essa parte, ó: todas as coisas por mim. Cante, irmão, cante. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, Mas o meu clamor está subindo. Estou clamando.
Eu sei que você pode estar passando por tanto caos, mas o Espírito Santo está te sustentando, meu irmão. Não, quem toma posse dessa palavra, quem toma posse dessa palavra, não é a sua inteligência, não é o seu poder aquisitivo, não é você, não é a sua saúde, mas é o Espírito Santo que está dizendo: eu te pego pela mão e te ajudo a prosseguir, te ajudo a levantar, te ajudo a avançar. O reino não parou, eu ainda tenho grandes coisas para fazer através de você. E sabe o que é mais lindo, irmãos? Já estou encerrando. Quando Davi se levanta, se lava, se unge, Davi vai para onde, irmão? Davi foi para o templo. Os incrédulos de plantão, ou Satanás e seus demônios, talvez diriam: ele vai para o templo porque vai murmurar. Ele vai para o templo porque vai reclamar, vai dizer: por que Deus? Por que eu quero largar tudo? Ele vai para o templo reclamar, murmurar. Mi maior. Imagina só Davi entrando pela porta do templo central. A criança está morta, mas ele vem andando. E alguém diz assim: ele vai murmurar, mas Davi diz: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele, quem pode cantar? Me ajude. Ministramos. Davi, você está de luto, não interessa. Para adorar. Você consegue adorar mesmo em meio à calamidade que você está passando. Você consegue dar um brado de vitória mesmo sabendo que corona, irmão, está levando tanta gente, mas você consegue entrar no templo aqui, não reclamar, mas levantar a mão para dar glória a Deus. Eu não sei quem é batizado com o Espírito Santo aqui, mas se você quiser ficar em pé, fique em pé. Levante a sua mão em nome de Jesus. O Espírito tem renovação sobre a tua vida. O Espírito quer te dar força nessa noite. Deus está dizendo: a igreja ainda marcha. É 2 minutos, irmão, 2 minutos. Levante a sua mão em nome de Jesus. Levante a sua mão em nome de Jesus. Adore a Jesus, adore a Jesus, adore a Jesus. E mesmo doente, adore. Mesmo porta fechada, adore. Diga a Ele alguma coisa. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Seja tocado em nome de Jesus. Nada pode tirar a tua adoração. Gaste esse estoque de glória a Deus. Eu quero ouvir você adorando a Jesus. Adore, 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 adore. Adore, tenho 5 minutos. Adore, adore, adore. Adore, adore, pastor. O negócio está complicado em casa. Adore. A porta fechou. Adore. O negócio está complicado. Adore, meu irmão. Oh, glória, agora eu encerro. Isso. Adore. Adore. Isso, esqueça que está no seu lado e adore a Jesus. Isso. Eu ouço barulho de línguas estranhas aqui esta noite.
Eu vejo Davi de Deus se levantando aqui nessa noite. Eu vejo Davi de Deus se erguendo de novo aqui nessa noite. Se erga de novo, Davi. Pegue a espada, bote a armadura e vai para a guerra. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, nós somos teus, Jesus, essa igreja é sua. Depois que passa tudo isso, e aqui eu encerro. Depois que Davi passa por tudo isso, pastora Luana, Davi se deita com Batsebe, a Bíblia diz que nasce-lhe um outro filho. E o nome desse filho é Salomão. Sabe o que eu aprendo com isso? A Bíblia diz que Davi consolou Batseba com esse filho, e Deus o amou Salomão. Pastor, não entendi. Para cada tragédia, Deus tem um Salomão para você. Não entendi, pastor. Eu sei que pode estar doendo muito. Eu sei que a luta pode estar grande, minha irmã. Eu sei que a luta pode estar grande, meu irmão. Mas Deus tem consolo para a sua vida nessa noite. A Bíblia diz que Deus não nos prova além daquilo que possamos suportar. Se Deus permitiu você passar por isso, é porque Ele sabe que você pode ir até o fim, você vai conseguir, e a igreja não vai parar de marchar. E se a trombeta soar agora, os primeiros a se espantarem vão ser os coveiros do cemitério, porque Deus irá ressuscitar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Pastor, o senhor fala isso porque tem gente que pensa que a gente é Superman, e nós não somos. Essa madrugada, eu não lembro, foi 4 dias atrás, eu acordei pela madrugada com muita saudade de uma moça, minha irmã, sempre digo isso. E eu digo para minha esposa, Mailique, volta a dormir, Sal. E eu disse, eu estou lembrando dela, é complicado, e a saudade bate, irmão. Mas é incrível que parece um processo. A saudade bate, lembramos dos momentos e perguntamos às vezes, Deus, ela poderia estar aqui para ver tudo o que está acontecendo. Mas aí o Espírito Santo termina dizendo, ela está na glória. Irmão, eu encerro dizendo isso aqui. Eu sei que muita gente perdeu um ente querido. Eu aprendi, desculpe os teólogos que estão aqui, se discordarem comigo tudo bem, mas eu creio que a ressurreição de Lázaro não foi uma bênção para Lázaro. A ressurreição de Lázaro foi uma bênção para que o nome do Senhor fosse glorificado. Foi uma bênção para Maria, foi uma bênção para Marta, agora para Lázaro. Pastor, você está dizendo por quê por isso? Por que você está dizendo isso? Imagina só, você está numa corrida, irmão, correndo, e você chega, e todo mundo te recebe aplaudindo, parabéns, você ganhou, você venceu, e você, ufa, cheguei. Aí de repente alguém diz para você, volta para a corrida, volta a correr o risco de perder a corrida. Lázaro foi ressuscitado, mas vai ver que ele foi perseguido de novo, irmão. Eu sei que se você pudesse, ressuscitaria muita gente, mas acredite, os nossos irmãos que já conheceram o céu jamais voltariam. É você quem tem que se levantar de novo. Irmão, estufa o teu peito assim, igual um pombo assim, estufa assim. Agora olha para o seu irmão e diga assim, se levanta, Davi. Tem muitas guerras para você guerrear, Davi. Não fale, irmão, fale. Eu vou ficar aqui, irmão, não vou passar o microfone. Até você falar, diga, estufa o peito assim, igual de pombo assim, irmão. Diga para o seu irmão, se levanta, Davi. Deus te chamou para fazer história. Quem já foi, já está na glória. Você está aqui, faz muita onda para Jesus. Faça obra, triunfa, deixa Deus te usar. Meu
tempo acabou. Tem alguém que quer aceitar a Jesus essa noite? Tem alguém que quer se reconciliar? Vem aqui na frente que eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Não perca tempo. Meu tempo já acabou, irmão. Vinha. Tem alguém que quer aceitar a Jesus ou precisa reconciliar? Vem aqui, irmão, que Deus hoje tem a porta da graça aberta para a sua vida. Deus quer te levantar. Venha, meu irmão. Quem pode aplaudir a Jesus bem forte, irmãos? Tem mais alguém que precisa voltar? Eu sei que você precisa. Você tem na galeria. Deus te abençoe, meu irmão. Tem mais alguém que precisa voltar? Venha, 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 venha. Deus hoje quer mudar a tua vida. Está vindo uma irmã. Venha, irmão, venha mais, venha. Você que está dizendo, pastor, eu preciso voltar, eu preciso reconciliar, eu sei que o céu é o meu lugar. Está vindo aqui mais uma jovem. Venha, meu irmão. Quem pode aplaudir a Jesus? O céu está em festa. Tem mais uma jovem aqui, não aplauda Jesus. Dá glória a Deus, irmão. Tem mais alguém? Vinha, irmão, vinha, vinha. Deus está dizendo, o céu também é seu lugar, Mi menor. Deus, o céu é o seu lugar. É por isso que eu digo, irmão, que a gente está aqui na terra, mas eu gosto de cantar essa música. Quando angelical trombeta nesse mundo estrugir. Tem mais alguém para Jesus? Venha. Meu nome ouvirei Jesus chamar. Se você precisa aceitar a Jesus, venha. Mas alguém para Jesus precisa reconciliar. Você sabe que precisa se levantar. Venha para Jesus. Ele está dizendo, é hoje que eu quero encontro contigo. Venha para Jesus, Ele está te chamando, querido. Glória, glória. Volte para Jesus, venha, venha correndo, venha correndo. Jesus te chama, o céu está em festa. Glória, oh, aleluia. Está voltando? Glória a Deus, mais uma jovem para Jesus. Irmão, dá glória a Deus, irmão. Nós vamos orar, tem mais uma moça para Jesus, irmão, dê glória a Deus. Aplauda Jesus, faça alguma coisa, irmão. Alguma coisa assim, diga isso. Aleluia, Jesus. Pastor Felipe, vem orar. Se tiver mais alguém para Jesus, venha, Jesus te chama. Venha, essa é a tua hora, esse é o teu momento. Saia do seu lugar, rompa essa multidão. Jesus tem algo novo para a sua vida nessa noite. Venha, 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 irmão.